Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo hoje vem nos dar diretrizes precisas para a nossa missão, para nós podermos honrar o nosso santo batismo. E Jesus Cristo diz para nós que na nossa missão nós precisamos, primeiramente, de duas coisas. A nossa missão precisa ser marcada pela gratuidade. É por isso que Jesus hoje vem nos falar que nós somos chamados por Ele. Nós somos chamados pela graça para sermos portadores da graça. Então a missão, ela é um dom dado pela gratuidade e pelo amor do Senhor. E é por isso que Jesus diz no Evangelho: de graça recebeis, de graça também deveis dar. E aí, irmãos e irmãs, para vivermos a gratuidade na missão, nós precisamos cultivar o desapego. Para vivermos a gratuidade na missão, nós precisamos lutar contra o egoísmo, precisamos lutar contra a autossuficiência, precisamos lutar contra a vaidade, precisamos lutar contra o desejo de querer se aparecer, o desejo de querer recompensa por tudo. Por isso que o Senhor nos explica que o verdadeiro missionário, ele é marcado pela gratuidade. Depois, amados irmãos e irmãs, Jesus vem nos falar que é preciso também a misericórdia e a compaixão. E ele diz de maneira bem clara hoje: tenho compaixão deste povo, que parece que está como ovelha sem pastor. Então o missionário, ele é uma pessoa marcada pela misericórdia, marcada pela compaixão. E a compaixão aqui não é apenas caminhar ao lado do outro, é mais do que isso. A compaixão aqui é esta capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor e o sofrimento do outro, a alegria e a esperança do outro. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos para nós batizados esta graça da misericórdia, esta graça da compaixão, porque nós somos convidados a continuarmos a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, amados irmãos e irmãs, o texto sagrado diz para nós que Jesus chamou 12 apóstolos. 12 aqui significa totalidade. Jesus, ao chamar 12, ele está nos dizendo que todos nós somos convidados a entrarmos nesta dinâmica. Ninguém é excluído. O amor não exclui ninguém. Todos nós somos chamados pelo amor. Cabe a nós darmos esta resposta favorável ao amor e com o Senhor, com o seu Espírito, perseverarmos no amor. Depois, irmãos e irmãs, Jesus diz que o centro dessa nossa missão é anunciar o seu reino, anunciar o reino de Deus, o reino dos céus. Então nós somos chamados
a sermos o prolongamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa missão não é anunciar nossas vontades, não é anunciar as nossas ideologias, não é anunciar os nossos caprichos. A nossa missão deve ser a missão de Jesus. Nós devemos ser esse prolongamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É estar vivendo o seu reino, construindo o seu reino de amor, de paz, de justiça, de solidariedade. Depois Jesus vem dizer para nós: nos vossos caminhos anunciai o reino dos céus. E eu penso, amados irmãos e irmãs, que nos vossos caminhos significa na vossa vida, no vosso dia a dia. Então a missão não é apenas para momentos extraordinários, não é apenas para alguns tempos. A missão é para todo o nosso dia a dia. Todo o nosso dia a dia, nós precisamos estar com o Senhor, sermos portadores do Senhor, deixarmos o Espírito do Senhor nos conduzir, nos orientar, nos santificar, nos corrigir. E aí nós compreendemos a atitude de um dos 12, que foi de Judas, que se tornou o traidor. Porque no dia a dia, nós somos convidados a sermos melhores. No dia a dia, nós somos convidados a não trairmos o primeiro amor. E Judas fez justamente o contrário. No dia a dia, ele foi se afastando de Jesus, foi se afastando do projeto de Jesus, foi se afastando do amor, e aí se tornou traidor. Então nós devemos pedir esta graça para nós. Todos nós batizados devemos pedir esta graça, de cada dia perseverar no Senhor, de cada dia crescermos um pouco mais, de cada dia vivermos no amor e jamais trairmos o amor, jamais trairmos o primeiro amor, porque o Senhor nos amou e nos amou até o fim e deu a sua vida para a nossa salvação. Depois, irmãos e irmãs, Jesus diz para nós: vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos que a missão deve alcançar os confins da terra, mas Jesus diz para nós essa dinâmica. Ela deve começar com aqueles que estão mais próximos de nós. E nesse tempo de pandemia, tão difícil que nós estamos vivendo, eu penso que os mais próximos, sem dúvida nenhuma, é a nossa família. É ali, é nesse espaço sagrado que nós devemos iniciar a nossa missão. A família deve ser esse lugar de diálogo, de aconchego, de carinho. A família não pode ser esse lugar de violência, não pode ser esse lugar de discriminação, de injustiça, de indiferença. Jesus diz que o nosso amor deve chegar aos confins do mundo, mas ele primeiro deve começar com aqueles que estão mais próximos de nós. Eu penso que é a dinâmica de um rio. Nós devemos ser como um rio.
as terras mais fecundas estão justamente próximas do rio. Então, quando Jesus disse que devemos ser um rio de água viva, é isso. Nós devemos ter essa capacidade de fecundar as pessoas que estão mais próximas de nós. E só podemos fecundar as pessoas que estão mais próximas de nós se vivermos na dinâmica de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, Jesus encerra dizendo para nós que a vida de um missionário é um combate. Nós somos combatentes na fé. E aí Jesus diz 3 coisas que nós precisamos combater ao longo da nossa vida. Primeiro, Jesus fala da doença. E ao falar da doença, ele cita a pior doença da época, que é a lepra. Então, para sermos missionários, nós precisamos ter cuidado, atenção, zelo com aqueles que estão enfermos. É fundamental isso. E aqui, olhando para o nosso tempo, nós precisamos ter cuidado, ter zelo, ter atenção com esse vírus que está acometendo tantas pessoas, com esta pandemia que nós estamos vivendo. Então nós não podemos discriminar ninguém. Nós precisamos ajudar os enfermos. Nós precisamos dar a nossa colaboração, de maneira especial nesses tempos que estamos vivendo, para frearmos a enfermidade. E de maneira muito especial, para frearmos este vírus. Depois Jesus fala de outro combate. Fala dos espíritos impuros. E ao citar os espíritos impuros, Jesus fala do demônio, do tentador. Então, no nosso dia a dia, nós não podemos dar espaço ao pecado. Nós não podemos deixar o mal reinar em nossas vidas. Nós não podemos dar abertura ao tentador. Por isso, irmãos e irmãs, na nossa missão, nós precisamos estar vigilantes e sermos homens e mulheres de oração para não deixar o pecado reinar sobre nós. E essa luta é diária, essa luta é constante, essa batalha é por toda a nossa vida. E depois, Jesus diz outro combate, a morte. E ao falar da morte, ele cita a ressurreição. Irmãos e irmãs, como é bom nós sabermos que quando estamos com Jesus, no combate, ele sendo a nossa referência, a vitória é total. Até a morte nós podemos vencer com Jesus, porque ele ressuscitou. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da história. Ele deseja ser o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa consciência, o Senhor da nossa ação. Por isso, irmãos e irmãs, que este dia do Senhor seja um dia de renovarmos o nosso batismo, seja um dia de acolhermos essas diretrizes de Jesus e dizer ao Senhor: aqui estou, Senhor, que o teu amor me conduza. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, no instante de profundo silêncio, aonde você se encontra, agradeça por ser batizado. Agradeça por Jesus lhe confiar esta missão de ser um prolongamento dele. Agradeça por Jesus lhe confiar
a construção do seu reino.